Números capítulo 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do monte Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para o servir. E tenham cuidado da sua guarda, da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o tabernáculo, o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas e Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Quanto aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, cantarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, são os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson as gerações dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que dele foram contados pelo número de todo varão de idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eleazar, filho de Lanel. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua cobertura, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para o todo o seu serviço. De Coate é a geração dos aramitas, e a geração dos israelitas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzitas. Estas são as gerações dos coatitas.
pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa e o castiçal, e os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos filhos de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que dele foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da geração de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas de testemunho, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, por todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados dele, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houver de resgatar, que sobrepujaram aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejavam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4 de Números. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da cobertura, e com ele cobrirão a arca do testemunho.
e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterás os varais. Também sobre a mesa do propiciatório estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a cobertura de pele de texugo o cobrirão e lhe porão seus varais. Então tomaram o pano azul e cobriram o castelo da luminária, e as suas lâmpadas, os seus espervitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o serve. Meterão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e o porão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pele de texugo cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugo, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e os raspados, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os levitas de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, a cargo de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei este para a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar e servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua cobertura, e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles para ministrarem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, e todo o seu cargo e todo o seu ministério será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será deixada da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu campo, seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, a
as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, de Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que dele foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que dele foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, os que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que dele foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que dele foram contados aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sede pouco segura. Eles somente consultam como o onde derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças,
eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. E as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém. João, capítulo 2. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchi de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde se viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores sentados. E tendo feito uma azurrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui este, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhes: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribarei este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E ele falava do templo, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és o mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vivia ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Jesus, que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Senhor Jesus, te agradeço pela leitura da tua santa e gloriosa palavra. Amém.